Esta conferência será gravada agora. Podemos? Bom dia a todos. O meu nome é... Podemos, já vamos iniciar. Bom dia a todos. O meu nome é Rosângela Santos. Eu sou conselheira independente e coordeno aqui as atividades no IBEF da Comissão Técnica de Mercado Financeiro e de Capitais. Eu gostaria de agradecer os mantenedores do IBEF, nossos patrocinadores, em particular a TOTS, que patrocina o nosso evento de hoje, os speakers e os participantes do nosso webinar. Pediria, por gentileza, para os participantes manterem suas câmeras e microfones fechados, para que a gente possa ter aí, não tenha nenhuma interferência de ruídos. Eu gostaria de mencionar também os próximos eventos do IBEF. No dia 24 de novembro, nós teremos o webinar da Comissão Técnica de Controladoria e Contabilidade, o tema a democratização dos dados, usando o Business Intelligence pelas equipes de negócios. No dia 25, às 8 da manhã também, o webinar Seminário IBEF Mulher, Diversidade Racial, Barreiras e Caminhos para uma Liderança Mais Inclusiva. E no dia 25, às 6 horas da tarde, nós teremos a grande cerimônia de premiação do prêmio Golden Tombstone 2020, ao vivo. E hoje temos a nossa live jornada do Open Banking e parcerias com as fintechs. E agora eu passo a palavra ao Eduardo Nelbern, que é o nosso patrocinador da TOTS, que vai falar da Techfin. Por favor, Eduardo, com você. Obrigado, Rosângela. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Como a Rosângela falou, eu sou do Neuburn, sou diretor executivo da TOTS Techfin, que é a fintech da TOTS. É um prazer estar com vocês hoje, é uma honra aqui a gente estar nessa jornada junto. Eu vi a agenda desse evento e do próximo, super interessante. Parabéns aí pelo conteúdo. A TOTS, né, que há 37 anos é a maior empresa de tecnologia do Brasil, tem evoluído aí no sentido de a nossa campanha, né, que está até no ar, se vocês espero que já tenham visto aí, fala do Brasil que faz, né? Pouca gente sabe, mas pela TOTS passam 20 a 25% do PIB brasileiro em 12 segmentos da economia, do agronegócio ao e-commerce, manufatura, serviços. Então temos os softwares da TOTS estão em 2/3 das escolas, 83% dos hotéis, mais de 90% aí do transporte rodoviário e muito forte na manufatura, no varejo. Então, a gente está silenciosamente simplificando a gestão dos negócios, dos clientes, do médio empresário brasileiro, que é quem faz o Brasil acontecer. Então, essa é a TOTS. No ano passado, né, avançamos aí a nossa estratégia para abrir a nossa fintech, que a gente batizou de Techfin, que é mais do que um trocadilho, né? O termo Techfin deixa bastante claro que, como sempre fomos, sempre continuaremos sendo uma empresa de tecnologia. E o que a gente percebeu é que a gente já ajudava esses 40 mil clientes que compõem esses 20 a 25% do PIB na gestão do negócio deles da porta para dentro, e que a gente estava em várias rotinas dos nossos sistemas, atuando de maneira adjacente às transações financeiras, né? Aos momentos em que os nossos clientes compram, pagam, recebem, se financiam, investem. Então, toda a relação que os nossos clientes têm com o dinheiro estava muito próxima dos processos aí que a gente roda nos nossos sistemas de gestão. E escutando esses clientes, entendendo algumas das dores, um pouco da jornada, né, da rotina, a gente decidiu criar uma fintech que ela objetiva, né, o que a gente tem feito desde o ano passado é aplicar a tecnologia e os dados que passam pelos nossos sistemas, dados que são dos nossos clientes. Então, é importante destacar que a gente o faz sempre com o consentimento dos nossos clientes. Então, a gente utiliza, né, a gente aplica intensamente a nossa tecnologia e os dados para ampliar, simplificar e baratear o acesso desses 40 mil empresários aos serviços financeiros. Tá? E que serviços são esses? Né? O que a gente detectou
de maiores dores, maiores oportunidades, e onde a gente podia usar a tecnologia para simplificar a vida deles. Nas transações de pagamentos, em geral, não apenas no varejo, e mais recentemente, imagino que vocês tenham visto a nossa press release, a gente anunciou a nossa solução de pagamento instantâneo, né, o TOTVS Pagamentos Digitais, que é justamente a nossa resposta aí ao mercado com relação ao Pix do Banco Central, né, uma solução novíssima e que a gente vai levar aos 12 segmentos de atuação da TOTVS. Então, não somos uma empresa de varejo, mas não só uma empresa de atuação no varejo, e a gente vai levar essa tecnologia para baratear e para simplificar a experiência de pagamento e recebimento desses 40 mil clientes. Então, essa é a nossa primeira frente de atuação. A nossa segunda frente de atuação é possivelmente a mais forte, né, porque a gente detectou que o médio empresário brasileiro ele precisa a demanda dele por crédito é 9 vezes maior do que a oferta, tá, por uma série de motivos. Então, nossa segunda frente de atuação é no crédito B2B. A gente adquiriu uma companhia líder no seu segmento, que é a Supplier, que é quem traz para a TOTVS toda a inteligência de análise de crédito, e aí isso se junta à força da TOTVS de tecnologia, de distribuição, de dados, para a gente levar crédito B2B, que é o crédito produtivo, né? O crédito entre o agronegócio e o distribuidor, a manufatura e o distribuidor e o varejo, ou seja, é o crédito que faz a roda da economia girar. A gente comprou essa companhia no ano passado, já lançamos junto com ela 3 produtos em parceria, quer dizer, a gente tem um ritmo de lançamento de produtos que, assim, 15, 18 meses a gente lançou 6 produtos no mercado, e o nosso carro-chefe no crédito B2B é justamente a plataforma junto com a Supplier. Tá? Essa plataforma, em linhas gerais, ela permite que a manufatura dê um limite adicional de crédito para os seus clientes, sem comprometer o seu balanço. Ela também permite aos clientes do agronegócio, da manufatura e da distribuição antecipar seus recebíveis diretamente no RP em 3 cliques, e ela também permite que esses clientes posterguem seus prazos de pagamento junto aos seus fornecedores. Ou seja, a gente está aqui muito focado em esticar, em otimizar o caixa dos nossos clientes através desse tipo de solução. Tá? E como a gente também processa aí quase 30% dos olerites do CLT brasileiro, a gente também tem atuado nos clientes dos nossos clientes, né, nos colaboradores, através do crédito consignado privado, que busca justamente dar esse fôlego, essa paz de espírito, essa tranquilidade para quem faz as empresas, né, dos nossos clientes rodarem, que são os seus colaboradores. Né? Então, a gente também tem atuado muito forte, são mais de 10 milhões de vidas, né, que têm os seus olerites processados pela TOTVS, de mais de 10 mil empresas. Então, a gente tem atuado de uma maneira bastante forte, também na frente de crédito B2C, através do consignado privado, e a gente fecha a nossa atuação, o terceiro pé aí do nosso tripé de atuação, é o que a gente chama de serviços. Tá? E o ícone dessa frente é o painel financeiro, que estamos aqui no evento aí com executivos de finanças. Então, o que o painel financeiro que a gente disponibilizou a toque de caixa durante a pandemia, justamente para ser esse farol, né, para ser essa referência para os nossos clientes no momento tão turbulento, o painel financeiro sintetiza as informações financeiras do RP, dos sistemas de gestão da TOTVS, numa única tela, mostrando o fluxo de caixa de uma maneira super didática, super simples, e também sensíveis à crise, à pandemia, a gente disponibiliza esse painel financeiro gratuitamente. Então, ele combina as duas fortalezas da TOTVS, tecnologia e dados, para auxiliar os gestores financeiros, vocês, a entender melhor, né, o que está acontecendo no meio dessa tempestade, que é a pandemia, mas também depois dela. Né? E a diferença, né, o diferencial do nosso painel financeiro é que ele sugere aos nossos clientes, quando ele detecta que o fluxo de caixa estará descasado, ele sugere que aquele cliente antecipe alguns recebíveis, sempre ordenando as notas, né, os recebíveis que sejam do menor custo de antecipação para o nosso cliente, né? Então, há muitas empresas do mercado que vão sugerir a nota mais de vencimento mais longo, que é onde dá a maior receita de juros. Não é assim que a gente trabalha. A gente pensa no cliente, põe o cliente na frente e permite que em 3 cliques no RP ele antecipe, através do painel financeiro, as notas do vencimento mais curto para o mais longo, para que ele tenha a menor despesa aí com juros. Então, esse é o painel financeiro, ele simboliza
ele simboliza uma série de coisas, mas essa união de tecnologia e de dados, essa simplificação da gestão financeira dos negócios e esse auxílio a uma tomada de decisão mais inteligente, né? Quanto mais bem informado o gestor financeiro tiver, melhor vai ser a qualidade da decisão financeira dele. Então, esse, né, no resumão, é o que a gente tem feito na Techfin. A gente está bastante ansioso aí pela retomada da economia, né? A gente conversa aqui dentro que o crédito, na crise, ele é oxigênio para o cliente, na retomada da economia, ele vai ser o combustível que vai levar esse Brasil que faz para frente. Tá? E também, deixo como último ponto aqui, antes da gente passar o nosso vídeo institucional, um convite para que a gente se aproxime. A TOTVS há 37 anos se relaciona com os gestores de tecnologia, com os CTOs dos clientes, e agora a gente quer abrir, né, iniciar um relacionamento bastante próximo, bastante produtivo com os gestores financeiros, com os controllers, os tesoureiros, CFOs, depende muito de como cada empresa está organizada, e várias vezes com os próprios donos e presidentes aí das empresas. Então, aqui é uma primeira conversa. A gente tem o nosso QR Code aí, a gente tem o nosso vídeo para explicar um pouquinho mais o que eu possa ter esquecido, e dizer, né, novamente agradecer o convite, dizer que a gente está aberto, muito feliz de poder agora iniciar um relacionamento com vocês, tá bom? Obrigado, Rosângela. Que ótimo. Sim. Obrigado, pessoal. Um prazer estar com vocês. TOTVS tem fintech, mas não quer ser banco. TOTVS compra Supplier por 455,2 milhões. Somos uma Techfin. Provavelmente você ouviu ou leu alguma dessas notícias na imprensa recentemente. Mas, afinal, o que significa sermos uma Techfin? Significa que a maior empresa de tecnologia do Brasil agora usa essa tecnologia para ampliar, simplificar e baratear o acesso dos nossos clientes a serviços financeiros. Tudo de maneira simples, rápida e com integração de dados, como você nunca viu. Nossos produtos simplificam o ciclo financeiro da sua empresa, permitindo comprar, pagar, vender e receber de maneira mais eficiente. Oferecemos crédito e soluções de pagamento, tudo com conciliação automática e em poucos cliques. É pura inovação transformando processos complexos e burocráticos em ações simples para que sua empresa tenha acesso a serviços financeiros na medida exata das suas necessidades. Tudo personalizado, baseado no perfil e nos indicadores da sua empresa em uma experiência totalmente digital. E a TOTVS é Tech, você já sabia, mas agora também somos Fin. Bem-vindo a TOTVS Techfin. www.totvs.com/techfin. Obrigado, pessoal. A TOTVS é Tech e a TOTVS é Fin. Valeu. Que ótimo. Obrigada, Eduardo. Começamos aí com essa abertura, que é um aquecimento para falar de Open Banking, que não poderia ser melhor, né? E as parcerias com as fintechs aqui. Passo agora a palavra para os nossos speakers. Vou apresentar primeiro o Diego Pérez, que é diretor da BFintech, e Luiz Ruivo, que é sócio, líder da consultoria e serviços financeiros da PwC, que vai fazer uma apresentação inicial. Então, eu passo para você a palavra, Luiz. Obrigado, Rosângela. Bom dia, Rosângela, bom dia a todos. Bom dia, Diego, Edu. Eu montei uma apresentação, a ideia é a gente falar alguns minutinhos aqui. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Sim. Conseguem ver minha tela? A capa aqui, né? Ok. Bom, então a gente tem uma apresentação rápida. A ideia é fazer um aquecimento aqui sobre o tema de Open Banking. Eu trago um pouquinho aqui do nosso ponto de vista de Open Banking. Só um minutinho. Ok. Bom, mudou o slide? Sim. Ok. Bom, nós temos, evidentemente, acompanhado com bastante interesse esse movimento todo de Open Banking desde o início.
a PwC acompanha e participa desse movimento no mundo inteiro, né? Então, a gente tem feito algumas pesquisas onde a gente tem observado um aumento expressivo no número de APIs e serviços prestados, né? Lembrando aqui que o Open Banking ele começou já em alguns países, né? O Brasil faz parte aqui, como a gente pode ver nesse mapa, os países que estão em vinho, são os países onde já há uma presença de iniciativas de Open Banking, né? O Brasil faz parte desse grupo. A gente vê aí um movimento que começou principalmente na Europa, né, no Reino Unido, e se alastrou pelos principais países desenvolvidos no mundo hoje, Estados Unidos, aqui no Brasil, aqui na América do Sul, basicamente Brasil e a Argentina também, num processo de adoção, e também Ásia, né? A Ásia é mais concentrada em China, Índia, Japão, mas principalmente na Europa. E essa iniciativa começou em 2018 e a gente tem acompanhado, então, o lançamento de APIs e serviços. Então, em média, esse número tem crescido bastante, né? Em 2019, a média de APIs que uma instituição financeira fornecia era de 39 APIs, né? E em 2020 era de 70, quase duplicou. E a gente olhou também a média de serviços, né? Também subiu de 200 para 300 por instituição, né? E essas APIs se concentram principalmente aqui na parte de informações de conta. 31% das APIs são APIs relacionadas com fornecimento de informações de conta dos seus clientes, 28% de pagamentos, e as demais se diluem entre informações de clientes, né, investimentos, segurança, cartões, empréstimos. Então, assim que esse é o estado atual do Open Banking no mundo, né? Então, são 12 principais grupos de APIs. A gente pode dizer que mais da metade dessas APIs são APIs para obter informações de conta, dados do cliente, dados da conta, e também executar transações de pagamento. Quando a gente olha o Reino Unido, e aqui é muito interessante, porque dá para a gente ter uma ideia do que vai acontecer no Brasil. Tá? Como foi a jornada de Open Banking no Reino Unido? Né? O Reino Unido começou em 2018, no início de 2018. Né? Havia, em janeiro de 2018, quando aconteceu o lançamento do Open Banking. A adoção era obrigatória, mas alguns bancos atrasaram a implementação. Os bancos acabaram entrando em março, isso naturalmente atrasou um pouquinho o início do Open Banking no Reino Unido. Então, a gente vê até um pouco de dificuldade inicial mesmo lá para mobilizar o mercado, né, o segmento. E muito interessante a gente perceber que no primeiro ano, né, praticamente o número de chamadas, ali embaixo aquele gráfico, o volume de chamadas de APIs, ele cresceu muito devagar, né? Ele chegou no final do ano em torno de 18 milhões de chamadas, que para uma economia como o Reino Unido não é muito pouco. Então, eles passaram, se a gente olhar o primeiro ano, praticamente construindo a infraestrutura. Em novembro, foi feita uma pesquisa onde somente 22% dos adultos britânicos disseram já ter ouvido falar em Open Banking. Então, depois de quase um ano de adoção, ainda uma pequena parte da população tinha ouvido falar em Open Banking, né? Só que, quando a gente começa a olhar, 2019 foi um ano, então, de transição, e agora, em 2020, claro, houve aí uma questão da pandemia, né? A pandemia, ela gerou aqui uma redução na atividade econômica e, naturalmente, uma redução no volume aqui de chamadas também. Mas a gente vê que esse número, ele também continua crescendo, mais lentamente. Mas a gente percebe que levou mais ou menos 2 anos para, de fato, o Open Banking deslanchar no Reino Unido. Tá? E isso daqui tem a ver com diversos fatores. Aqui tem a ver com, desde construir a infraestrutura, não é tão rápido, há uma questão também cultural, uma questão de conscientização, divulgação, tem um monte de dificuldades, né, desafios que acontecem aqui, que vão além de simplesmente lançar e criar uma regulação. Tá? Então, a gente acha que isso daqui pode acontecer também no Brasil, né? A gente, como a maioria das regulações que a gente vê aqui no Brasil, elas levam algum tempo para ter um efeito concreto na economia. Então, aqui a gente também acredita que isso vai levar um tempo, né? Como que está o cronograma aqui no Brasil, no Banco Central? Não sei se todos acompanham o calendário, o chamado calendário do Open Banking brasileiro, né? O Banco Central promulgou a resolução conjunta em maio desse ano, já obrigatório para bancos do segmento S1 e S2, que são os grandes bancos no Brasil. São poucos bancos que entram nesse segmento S1 e S2, já é obrigatório para eles e voluntário para outras instituições cadastradas no Bacen. Né? Nesse momento, estamos na fase de construção e experimentação. Né? O impacto na economia é inexistente, porque o que a gente vai ter agora são basicamente informações de canais de atendimento, agências,
ou informações de produtos e serviços. A gente começa a ter um pouco mais de informação em maio do ano que vem, onde também entra a questão dos cadastros de clientes e representantes e também as transações. Aí, realmente, a gente começa a ter uma mudança no cenário. E a gente entra no que a gente chama na fase dos primeiros migrantes, né? Que normalmente começa, aqui quem entra nesse segmento são normalmente as fintechs, as empresas, os bancos digitais, né? As empresas estão um pouco mais antenadas aqui, que tem aí nesse mercado desde o seu início, né? E aí a gente começa, então, entra na terceira etapa em agosto do ano que vem, onde a gente começa a ter um serviço de iniciação de transação de pagamento. Então, até maio do ano que vem, basicamente, que a gente vai ter canais de atendimento, produto e serviço. A gente começa em maio a ter dados de clientes e transações, e a partir de agosto começa a ter realmente as transações de pagamento, né? E aí, realmente, a gente espera começar a ter um crescimento maior no volume de chamadas. Nós fizemos aqui na PwC, junto com a B Fintechs, uma pesquisa com as fintechs brasileiras, né, para tentar tirar uma temperatura junto às fintechs. Mapeamos aqui quase 200 fintechs e 72% das fintechs disseram que já estão desenvolvendo soluções em Open Banking e Pix. E 76% já visualizam benefícios no primeiro ano, né? Então, naturalmente, há bastante interesse entre as fintechs aqui de Open Banking, né? Estão vendo como uma grande oportunidade, e acho que esse é um tema aqui para a gente discutir nesse painel, né? Então, perguntamos isso e nessa pesquisa que a gente deve publicar agora no próximo mês, junto com a B Fintechs. Avançando aqui, um ponto importante também, interessante, né? Open Banking parece, no primeiro olhar, para quem está de fora, um tema de bancos, né? E talvez de bancos, fintechs, né? Bancos digitais, mas na verdade ele é muito mais do que isso, né? A gente acredita que ele começa dentro desse ambiente, desse nível regulatório, que é uma questão, uma obrigação dos bancos S1 e S2, de intercambiar informações e depois entrando os demais bancos e fintechs. Porém, ele começa a expandir, né? A gente chama então no nível ampliado, você começa a ter os parceiros de negócio que começam a tirar proveito do Open Banking, acessando dados que estão hoje nos bancos. E por último, ele chega até demais um ecossistema aberto, né? Onde entra qualquer empresa, qualquer tipo de empresa. E aí realmente que começa a ter um crescimento que está acontecendo hoje no Reino Unido. Então, ele vai muito além, eu vou trazer alguns exemplos rápidos aqui, vai muito além do que uma troca de informações entre bancos e fintechs. Na verdade, é uma oportunidade para muitas empresas de vários segmentos explorar o Open Banking, né? Como que a gente então consegue olhar alguns casos de uso de Open Banking? Alguns exemplos aqui bem básicos, né? Por exemplo, do lado esquerdo aqui, um exemplo de autenticação. Então, uma empresa de jogos eletrônicos, né, ela tem uma dificuldade que é verificar a idade do player, né, da pessoa que está jogando. É uma criança, ele tem mais de 18 anos, está dentro da faixa etária permitida, então ele pode usar, por exemplo, uma integração, uma API fornecida por um banco para cuidar do login, para fazer a autenticação, ou o cadastro, na verdade, na fintech, antes da autenticação. E aí o banco ser a entidade que vai verificar a idade daquele indivíduo, né? O banco fez o cadastro para abertura de conta, checou os documentos, fez KYC, seguiu um monte de processos. Então, no caso, a empresa de jogos eletrônicos, ela confia nessa API do banco para fazer o cadastro, ou copia esses dados, em vez de ela pedir novamente os dados para o cliente, né? Esse aqui é um exemplo. Qual o benefício para o banco, né? O benefício para o banco é que o Open Banking para o banco ele pode também, e essa expectativa que seja uma ferramenta para monetização, né? O banco pode monetizar esse serviço de API, né? Não é só uma questão de fornecer um dado por uma obrigação regulatória, não. Eu acho que tem uma oportunidade aqui de negócio para os bancos também, né? Um outro exemplo também bem parecido é uma abertura de conta do novo cliente. Então, o banco A, um banco digital, ele começa ele quer fazer ou ele é um banco normal, mas ele não tem a capacidade de fazer a abertura de conta online, ele contrata isso do banco B, né? E usa esse serviço através de APIs disponibilizadas numa infraestrutura de Open Banking. Então, por exemplo, os bancos precisam, por questões regulatórias, seguir procedimentos na hora da abertura de conta de um cliente, um chamado KYC, como um dos procedimentos. O banco pode contratar esse KYC via chamadas de APIs de outro banco, né? Então, isso daqui, novamente, para o banco B, é uma oportunidade de monetização de serviço, e para o banco A, você tem uma facilidade em lançar o serviço, em lançar o produto, oferecer, muitas vezes, uma melhor
experiência para o cliente. Dá um outro exemplo aqui, só para finalizar essa curta apresentação. Pegamos um caso real aqui, né, de uma empresa fora do segmento financeiro e como ela pode monetizar também o Open Banking, ou como ela pode oferecer um serviço melhor para os seus clientes, né? O caso do Airbnb. Então, como todos sabem, o Airbnb, você tem de um lado os proprietários de imóveis e do outro lado as pessoas que estão querendo alugar os imóveis, né? Ele pode também não só oferecer serviços, como ele já faz isso, para as pessoas que estão querendo alugar, ele também oferece serviços para os proprietários. Então, por exemplo, o Airbnb já faz isso hoje, né? Apresenta recomendações de reforma e decoração ao proprietário de imóvel, né? E naquele momento, o Airbnb pode ter uma parceria já com o banco, onde o proprietário do imóvel pode fazer um empréstimo diretamente no site do Airbnb. Então, aqui para o banco, o desafio é justamente oferecer um serviço financeiro, um serviço de empréstimo, fora dos sistemas do banco, né? Eu estou tendo que criar uma estrutura de APIs para interagir com um terceiro, nesse caso o Airbnb, e me adequar à experiência dele, né? E aí, para o cliente, né, a experiência é a melhor possível, porque ele está dentro do site do Airbnb, né? Ele não precisa procurar um outro banco, procurar um banco separado, fornecer os seus dados novamente, não, ele já está ali dentro, ele já é cadastrado, né? Ele já executa aquela solicitação por ali, né? Então ele faz o orçamento da reforma. Então a gente começa a ver que para um banco o importante é ele estar presente no momento da aquisição do serviço, né? E o desafio para ele aqui é como se adequar a essa experiência de cada parceiro, né? E para o Airbnb, que não é uma instituição financeira, ele pode oferecer serviços adicionais em parceria com bancos e pode também monetizar aqui uma parte desse serviço, né? Então, esse é um exemplo aqui clássico de Open Banking que a gente pode assim, trazer como exemplo. Então, só para fechar aqui a apresentação, a gente está no início desse movimento, muito recente aqui no Brasil. Vamos começar a ter um efeito concreto na economia, acreditamos, talvez daqui a um ano e meio, a gente começa a ter realmente um crescimento disso. Existe um cronograma do Bacen que começa a ter um impacto maior a partir do meio do ano que vem. E a oportunidade é muito mais do que bancos trocarem informações com empresas de pagamento, com fintechs. A oportunidade é para todos, né? Qualquer empresa que queira acessar um dado confiável ou juntar um serviço financeiro à sua oferta, como esse caso aqui, é uma candidata a fazer parte desse chamado ecossistema aberto do Open Banking. Tá bom? Bom, Rosângela, é isso que eu tinha para falar. Rapidamente, fazer uma introdução aqui. Eu passo de volta a palavra para você. Ótimo. Obrigada, Luiz. Já nos ajuda aqui com um contexto, fazendo várias provocações. Agora vou passar a palavra para o Diego, que é diretor da BFintex. Por favor, Diego, para você contar um pouco da BFintex para a gente e fazer suas considerações iniciais. Perfeito. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá bom. Primeiro, agradecer o convite para participar desse evento. É sempre bom discutir inovação, tecnologia para o mercado financeiro, mostrar que a gente tem o espaço ainda para crescer, muita coisa para fazer, e ao mesmo tempo que o Brasil ele não fica para trás, perto de outras regiões do mundo, assim como foi apontado pelo Luiz na apresentação dele, né? Então a gente tem certo papel de protagonismo, pelo menos no hemisfério sul, digamos assim, né? Nessa parte de inovação e tecnologia para o mercado financeiro. Bom, eu sou o Diego Pérez, eu sou um dos diretores da BFintex, Associação Brasileira de Fintechs. A minha fala aqui vai ser um pouco breve, eu vou só apresentar o que é a associação, o que a gente faz e também brevemente qual foi a nossa participação até o momento no Open Banking brasileiro, né, nas nossas discussões. Mas nós somos uma associação que surgiu em 2016. À época, o termo fintech era bem recente, poucas pessoas conheciam, sabiam do que se tratava o fintechs. Era um fenômeno em ebulição no Brasil, mas na época a gente não tinha mais de 100 fintechs, pouco mais de 100 fintechs talvez, nos primeiros mapeamentos que foram feitos à época, né?
E quando se trata de atividades que tangenciam o mercado financeiro de capitais, existe um regulamento que deve ser observado, né? Existem questões legislativas, né, e questões regulatórias. Em muitos dos casos, se você exerce uma atividade financeira sem observar esses regulamentos, que muitas vezes precedem de autorizações, registros e etc., você pode estar incorrendo numa atividade criminosa, porque algumas atividades são exclusivas de instituições financeiras, né? E outras atividades, eventualmente até dispensadas de registros e autorizações, exigem sim a observação de um framework mínimo de regulação, que você pode ser punido administrativamente também com multas, suspensões e etc., né? E para uma fintech, que nada mais falando do que é uma fintech, né? É uma empresa nascente com potencial de crescimento que faz uso intensivo de tecnologia para distribuir de maneira inovadora serviços financeiros tradicionais ou que ainda não existem, focados num determinado nicho, num determinado público, tá? Basicamente, em um tweet, esse é o conceito de fintech, de uma maneira replicável e escalável, né? E aí essas fintechs, como são empresas nascentes, muitas vezes elas não têm uma estrutura de capital, uma estrutura humana ou até mesmo tecnológica para cumprir determinados parâmetros regulatórios, né? Mas ao mesmo tempo a regulação ela não pode ser uma barreira natural para a inovação, ela não pode ser uma barreira natural para eficiência, né? Dito que o mercado financeiro ele é algo que faz parte do dia a dia das pessoas, né? Então ele precisa se adaptar às novas realidades do mundo, né? E muitos desses reguladores, como o CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários, e o Banco Central, eles têm como pilar desenvolver mercado, promover competição, né? Então eles não podem também permanecer inertes a demandas de mercado para inovação. Mas à época, quando surgiu a nossa associação, não era comum uma empresa de 2 pessoas interagir com diretores do Banco Central, né? Uma empresa de 2, 3 pessoas interagir com o colegiado da CVM, né? Para pleitear mudanças, para pleitear ajustes, né? E muitas vezes era até intimidador, né? Uma fintech sozinha num regulador desse para tratar de um assunto que dizia respeito ao seu projeto. Ó. Muitas vezes não é nem o plano A ou o plano B do empreendedor, é só o plano, porque é tudo que ele tem na vida para fazer aquilo, né? Então, à época a gente mapeou no mercado os executivos, né, os empreendedores dessas fintechs se conheciam, acabaram se organizando para criar essa associação com uma bandeira de unidade e uma voz única na interação com esses reguladores, tá? Tentando promover uma representatividade plena e organizada, para que a gente pudesse alcançar melhores resultados, tá? Desde então, a associação não parou de crescer. De 2016 para cá, a gente alcançou a marca histórica de 400 associados. Hoje, no Brasil, alguns mapeamentos já sinalizam 800 fintechs, né? Então, a gente representa metade do mercado. Dá para enxergar com o prisma do copo meio cheio ou copo meio vazio. Para mim, os dois se aplicam. Porque o copo meio cheio quer dizer que a gente representa boa parte do mercado. Metade do mercado está sobre a nossa representatividade. E o copo meio vazio ainda falta a outra metade, tá? Então, somos uma entidade bem representativa. E dentro da associação, a gente lida com todos os temas, porque as fintechs elas atuam nos mais diversos segmentos, né? A gente já mapeou mais de 10 segmentos. Eu não vou conseguir rememorar de cabeça todos aqui, mas assim, os mais representativos ou os que incluem o maior número de membros são pagamentos, crédito, bancos digitais, blockchain, criptoeconomia, investimentos, seguros, recuperação de crédito, câmbio, enfim, já bati quase os 10 aqui, mas são mais de 10 e a gente tem representantes em todos esses segmentos, né? E a gente acaba se organizando internamente por meio de grupos de trabalho e verticais, onde cada segmento desse é uma vertical e cada vertical pode organizar e liderar grupos de trabalho, sejam esses grupos contínuos, perenes, para tratar assuntos que não se esgotarão, ou
temporários para abordar determinado item, determinado tema que deve estar sendo discutido com o mercado e com os reguladores, mas que em determinado momento vai deixar de fazer sentido manter o grupo, né? E a gente tem dentro do nosso GT, da nossa vertical de bancos digitais, a gente tem o GT de Open Banking, né? Que foi criado em meados de 2019, quando o Banco Central começou a externar a vontade de regulamentar o Open Banking, né? E desde então a gente vem interagindo bastante com o regulador para que as fintechs possam ter algum tipo de representatividade nos organismos que serão criados e operados para o bem-estar do Open Banking, digamos assim, e com a participação indireta do Banco Central, né? Como foi apresentado pelo Luiz na apresentação dele, a gente tem esse organismo que vai fazer uma espécie de autorregulação assistida do Open Banking, né? A organização dele está abaixo de um conselho deliberativo formado por associações representativas, seja dos bancos tradicionais, dos bancos médios, das instituições de pagamentos e também das fintechs. Então, a gente tem uma cadeira nesse conselho, onde a gente participa das discussões do que será o Open Banking e também dos direcionamentos do que precisa ser endereçado, tá? E abaixo desse conselho deliberativo existem 7 grupos de trabalho, tá? E nesses 7 grupos de trabalhos tem a participação de diversas entidades do mercado, inclusive empresas privadas, né, que podem participar para apresentar suas propostas de soluções, etc. E nós da Bfintechs lideramos um deles, que é o grupo de experiência do usuário, né, onde a gente busca tratar assuntos que possam impulsionar a adoção. Como foi falado também na apresentação do Luiz, algumas regiões do mundo tiveram dificuldades na parte de adoção, seja por questões de desconhecimento, seja por questões de não estar familiarizado como usar isso a seu favor. E dentro desse grupo a gente tem o desafio de propor soluções para que isso seja diminuído, né? Ou que essas barreiras não aconteçam, né? E o Open Banking do Brasil, por mais que nós não sejamos pioneiros, também como foi falado pelo Luiz, a gente teve o benefício de enxergar o que foi feito em outras regiões do mundo para pegar o que funcionou e descartar o que não funcionou, né? E eventualmente agregar ou antecipar etapas com base nos experimentos de outras regiões do mundo. Então, por exemplo, se você pegar Reino Unido, que foi o primeiro local do mundo, né, e Comunidade Europeia por consequência, né, logo na fila, o Open Banking ele começou meramente como uma transposição de dados, né? Simplesmente a proposta de valor do Open Banking era para que o usuário pudesse usar os seus dados a seu favor. E essa realmente é a proposta inicial do Open Banking, mas o Open Banking brasileiro ele também possui já na largada, claro, em fases, né, mas já previsto a etapa transacional, né, onde entram os iniciadores de transação de pagamento, para que você possa, além de usar os dados, transacionar o sistema bancário de uma maneira linear, sem precisar sair ou entrar em pontos, em terminais e janelas para realizar uma operação. Você poderá não necessariamente acessar uma entidade financeira para transacionar financeiramente, também no exemplo trazido pelo Luiz do Airbnb, por exemplo, onde entidades não financeiras, com o apoio de um iniciador de transação de pagamento plugado no Open Banking, poderão ofertar ou agregar operações e serviços financeiros dentro da sua dinâmica e da experiência do seu usuário. E aí foi criado um piso fértil para que a inovação floresça, né? Então, a gente não consegue visualizar o que está por vir, porque as possibilidades são infinitas. Os serviços que podem ser desenvolvidos estão ainda na cabeça dos inovadores, mas certamente já existe aí um piso sólido para que eles consigam construir esses novos serviços. E sem dúvida nenhuma, com muita segurança, eu consigo dizer que daqui para frente
o sistema financeiro brasileiro vai ser um dos mais avançados e eficientes do mundo. Como já é, porque a parte de pagamentos é altamente disponível, altamente digitalizada, a gente não ficou para trás de nenhuma outra região do mundo, talvez outras regiões do mundo pularam etapas que a gente passou, mas agregando o Open Banking, agora que está sendo noticiado em todo lugar o Pix, e outras iniciativas que o Banco Central acertou muito a mão em colocar no mercado, a gente tem segurança de dizer que a inovação já está presente e vai começar a florescer cada vez mais. Muito bom. Acho que a gente pode agora ir para uma sessão aqui dinâmica de questões. Eu já estou recebendo aqui algumas questões dos participantes pela organização. Você comentou, Luiz, sobre a expectativa de uma implementação gradual, né? Que num primeiro momento devemos ter uma oferta grande de novos participantes, tá certo? A gente pode olhar aí como tomar como base essas 700 empresas que foram homologadas pelo Banco Central para operar o Pix, mas ao longo do tempo devemos ter as mudanças concretas, tá certo? Também aí compartilhado com o Diego. Temos aí alguns grupos dentro do Open Banking, vamos dizer, de segmentos que podem ter de serviços, valor agregado, agregadores de informações e marketplaces, né? Vocês já citaram alguns exemplos. Como é que vocês querem citar outros exemplos ou como vem o desenvolvimento desses grupos possíveis aí no país e se tem alguma preferência, alguma tendência de um ou outro se destacarem? Aí eu deixo para os dois compartilharem a visão. Tá bom. Bom, eu posso comentar antes rapidamente, né? Como a gente tem visto nos outros países e talvez um pouco aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil, lembrando que a gente está bastante ainda na fase inicial. Todos estão desenvolvendo suas estratégias para Open Banking, né? Normalmente, a primeira onda começa pelas fintechs, pelas empresas de tecnologia, né, chamado GAFA, né, Google, Amazon, Facebook, Apple, e pelas empresas de pagamentos. Normalmente são as primeiras empresas que entram fortemente no Open Banking, entendem a oportunidade e tentam desenvolver suas estratégias para ter uma vantagem de ser um pioneiro, né? E aí, numa segunda onda, a gente começa a ter empresas de outros setores, né? Então, e aí também, mesmo no segmento bancário, se a gente abrir também, a gente não tem o mesmo movimento. A gente tem claramente a figura dos desbravadores, que normalmente são bancos digitais, bancos fintechs, né, bancos de médio porte, e depois começa a ter os bancos que entram por requisito regulatório, são os S1 e S2. Eu entro porque eu sou obrigado a entrar naquele momento, né? E mais no segundo momento, no terceiro momento, de fato, você começa a ter uma competição, porque todo mundo começa a entender que se não participar do Open Banking, está fora, né? Existem várias formas de um banco se posicionar no Open Banking, né, como você citou. Essas formas, em geral, se a gente fosse organizar em quadrantes, a gente pensaria o seguinte: primeiro, qual é o valor adicionado, que valor o Open Banking vai adicionar à proposta daquele banco. Então, o banco ele quer ser um banco com... Eu vou ser só aderente às regras, eu vou fazer o mínimo possível, né? E nas horizontais isso seria a vertical. Na horizontal teria o nível de abertura de dados. Então, vamos supor um banco que vai abrir o menos possível de dados, só vou abrir o que é obrigatório e não estou vendo isso muito valor para a minha oferta de serviço bancário. Então, ele é um primeiro nível, que é o aderente às regras, né? Mas você pode explorar outros modelos. Um modelo onde o banco não vai mudar, ele não vai estar no momento da aquisição do serviço financeiro pelo cliente, como o exemplo do Airbnb, mas ele vai ser uma plataforma de APIs. Ou seja, ele vai fornecer o máximo possível de dados, muito além do regulatório, né, desde que haja consentimento do cliente, porém ele também não vai mudar a oferta de serviços dele lá na ponta. Então ele vai ser uma plataforma, um banco como uma plataforma. E quando a gente sobe, né, a gente vê o banco que de fato quer atuar, quer trazer algum valor, quer monetizar o serviço, quer mudar a oferta
de serviço para os seus clientes, né, ou aumentar a sua base de clientes, ele também pode se posicionar como um agregador, onde ele não necessariamente está abrindo muitos dados. Por exemplo, os apps de gestão financeira são agregadores, né? Eles trazem informações de clientes de vários lugares. O banco pode ter essa característica de fornecer a gestão financeira ou como uma plataforma agregadora. E aí, de fato, ele seria um banco que exploraria ao máximo o Open Bank. Então, ele estaria diretamente nas parcerias. Então, eu quero fazer financiamento imobiliário, eu vou ter parceiros que eu vou conseguir oferecer um financiamento imobiliário direto no momento que o cliente precisa, lá na corretora, no momento que ele está pesquisando o imóvel. Talvez eu vou participar da vida do cliente, né? Então, no momento que ele está precisando reformar a casa, eu estou, nesse momento, com uma primeira opção, seja como oferecendo a minha cara, banco, ou, o que é mais provável, como uma parceria, né? Então, o que está acontecendo no Brasil, eu acho que varia muito, né? Eu já vejo bancos que a gente, como eu falei, todos estão começando a construir sua estratégia, que já estão se posicionando como plataforma, né? Ou seja, eu vou ser infraestrutura, eu não vou investir muito em parcerias com fintechs ou empresas de outros setores. Eu vou fornecer minha infraestrutura de APIs e posso cobrar ou não por alguns desses serviços. Eu sou um provedor de infraestrutura, eu vou ser aquele que vai fazer o regulatório, né? E outros vão monetizar o serviço, vão estar próximo do cliente. E outros que não, que estão tentando justamente investir fortemente em parcerias, tá? Eu estava com o microfone travado aqui, desculpa. Do meu ponto de vista, assim, o Open Banking, ele, de certa maneira, ele já existia, mas de uma maneira artesanal, né? Rústica, porque algumas fintechs desenvolveram aplicações, serviços que são muito direcionados para essa solução do Open Banking, como os agregadores de informações financeiras, né? Guia Bolso, por exemplo, e também algumas entidades financeiras, instituições financeiras, os challengers, né? Os mais desbravadores, já tinham APIs disponíveis. Por exemplo, o próprio Banco Original também criou um repositório de APIs antes mesmo do Open Banking, para que o mercado pudesse utilizar algumas ferramentas deles como forma de conectividade. No entanto, para que esse sistema aberto de dados, né, no mercado financeiro funcione, ele tem que ser realmente aberto entre todos os participantes e interoperável, né, para que os dados de uma instituição transite para outra sem qualquer tipo de barreira de linguística, por exemplo. A linguagem ou a formatação de um dado tem que ser inteligível em outra instituição financeira, né, para que ele possa funcionar. E o Open Banking vem para tornar isso um pouco mais aberto e horizontal, né? Agora, sim, o que eu imagino que vai acontecer, ou então aonde o Open Banking vai trazer maiores resultados, são esses serviços altamente disponíveis, que já fazem parte do dia a dia do brasileiro médio, e que, devido à competição, à alta competição, se destaca aquele que tem o maior número de usuários e sempre vai ser o winner takes it all, né? Aquele que quem atingir a liderança vai ser o mais lucrativo, como são os marketplaces, por exemplo, né? Então, essas plataformas onde você consegue comprar e vender tudo que você consegue, o que você precisa, chega no Mercado Livre, Magazine Luiza e etc., eles têm um espaço muito interessante para desenvolver a oferta de serviços financeiros, né, para os seus usuários, né? Então, se você montou uma lojinha num marketplace desse, você precisa de capital de giro caso a sua demanda aumente, né? Se você você também precisa de verba para marketing, para divulgar, para usar os instrumentos de divulgação dentro da própria plataforma, de uma maneira orgânica ou de uma maneira financiada, né, impulsionada, né? O pequeno empresário ele precisa de crédito para isso, né? Muitas vezes, para ele crescer, ele precisa se alavancar. E aí ele não precisaria sair da experiência do marketplace para conseguir esse crédito no mercado. O próprio marketplace poderia entregar isso para ele. E às vezes não o marketplace contratando em nome dele ou contratando para ele, né? Mas sim mostrando quais são os produtos de crédito disponíveis no mercado que ele pode contratar por ali mesmo, né? Sem sair dessa experiência. Ou então esses outros aplicativos que também agregam boa parte aí
dos centros urbanos, pelo menos, né, os mais populacionais, como esses aplicativos de transporte, de carona, né, de delivery, etc., eles são organismos vivos, né, e que dependem de uma comunidade, né? Então, por exemplo, os deliveries de comida, você precisa de motoristas, você precisa de motoqueiros, você precisa do pessoal que pedala, né, para fazer a entrega no last mile, né? E eles têm depreciação de seus bens, né? Eles precisam fazer manutenção dos seus veículos, das suas motos, ou às vezes eles alugam um carro para fazer o serviço, enfim. Esses aplicativos eles só vão ser relevantes e se tornarem rentáveis para os seus acionistas a partir do momento em que ele seja presente, né, e super populado, né? Então eles preferem gastar dinheiro para adquirir usuários e prestadores de serviço do que ser rentável nesse primeiro momento. Então qualquer facilidade que ele entregar para esses usuários vai tornar atrativo e mais interessante do ponto de vista de competição perante seus concorrentes. Ele pode entregar uma venda de consórcio para moto, entendeu? Ele pode entregar um seguro de acidentes pessoais, enfim, tudo isso dentro de uma plataforma onde você entrega serviços financeiros sem aparentar ser um banco, sem aparentar ser uma seguradora, sem aparentar ser uma entidade de, sei lá, financeira puramente dita. São muitas as possibilidades, né? E agora, pensando da perspectiva da experiência do cliente, né? Do consumidor, que é um dos... é um diferencial hoje muito apreciado e por vezes, ao ponto de decisão de alguns dos consumidores, seja das novas gerações, que têm novos hábitos, expectativas. Nesse sentido, como que o Open Banking ele facilita ou melhora a experiência dos clientes? O Diego comentou que participa, que é pela BFintech, participa de um grupo de trabalho que é dedicado a esse tema, né? Então, como é que vocês veem o Open Banking contribuindo aí para a melhoria da experiência dos clientes? Eu posso citar rapidamente? Fala, Luiz. Desculpa. Não, a gente pode... Eu vou citar um exemplo aqui, rápido, né, que é bastante emblemático. No evento chamado Creditec, no ano passado, que é um evento de fintechs de crédito, eu assisti um painel que alguns donos de fintechs de crédito diziam que uma das maiores barreiras para o negócio deles era o onboard, né? E o que é o onboard? É justamente você convencer o cliente que já tem uma conta no banco, que se ele der um clique no aplicativo, ele muitas vezes já tem uma linha de crédito aprovada, o dinheiro cai na conta dele. Né? Era convencer esse cliente a fazer um registro numa fintech que ele não conhecia, que alguém indicou, que ele viu um anúncio, e fornecer seus dados, começar de novo, né? Um processo de cadastro para, então, depois pedir um empréstimo. Isso por menor, e as fintechs se esforçam muito para fazer esse onboard o mais suave possível, e conseguem, de fato, atingir grandes resultados aqui. Mas apesar de tudo, apesar de todo o esforço, essa era uma barreira para as fintechs. E isso por quê? Porque a experiência do cliente não era boa, né? A alternativa, por mais que eu possa pagar, às vezes, mais caro no meu empréstimo, que tá ali, tem uma fintech que me oferece um crédito mais barato, eu vou ter que fazer um outro onboard. E muitas vezes as pessoas não querem esse trabalho, né? Então, falando aqui da pessoa física. Então, acho que o Open Banking ele facilita isso daí, né? Porque você vai ter acesso, a fintech vai ter acesso aos dados do cliente, se ele consentir. Então, você pode ter uma aceleração no onboard. E aí, de cara, você tem uma melhoria de experiência do cliente que vai fazer, sim, a tendência a utilizar mais fintechs, né? Eu acho que esse é um exemplo aqui, um outro exemplo que eu citei do Airbnb, a gente poderia explorar em qualquer segmento que possa oferecer um serviço financeiro associado à sua oferta para os seus clientes. Então, em vez do cliente ter que abrir uma outra tela e contratar um empréstimo, se cadastrar de novo numa instituição financeira, isso ser feito de uma forma muito mais suave, né? Muito mais fácil
com os dados já estão, o cliente fala, olha, a minha instituição financeira é essa aqui, então a empresa já vai lá, através das APIs, obtém os dados, inicia o processo e intercambia esses dados com a instituição financeira. Então, para o cliente fica uma experiência única, né? Muitas vezes ele não sabe nem quem está por trás necessariamente. Então, essa realmente é a grande expectativa, é essa, que haja uma melhoria grande da experiência do cliente, né? Assim, fica mais evidente você falar sobre a experiência do cliente nas relações de consumo, né? Porque faz parte do dia a dia você consumir, você contratar produtos e serviços, né? Mas eu acho que o grande ganho do Open Banking para o usuário final é você empoderar ele com dados dele, né? Assim, eu estou usando os meus dados ao meu favor para contratar produtos e serviços que vão me beneficiar, e não é uma outra entidade que está falando isso, sou eu que estou aproveitando isso para mim, né? Então, assim, assim como o Luiz falou sobre o onboarding, né, questão de onboarding, eu vou falar uma experiência própria, né? Eu tive a oportunidade de morar um tempo na Europa, e desde então eu ainda tenho uma conta bancária lá, né? Que eu mantenho lá para qualquer conveniência. E eu precisei fazer um cadastro num serviço da internet que eu estava consumindo, que precisava preencher os meus dados, né? E lá tinha um botãozinho com o logo do banco que eu tenho conta, e eu cliquei lá e ele já puxou tudo. E eu consegui resolver tudo que eu precisava resolver em muito pouco tempo. Eu não precisei tirar foto de passaporte, eu não precisei tirar selfie, eu não precisei nada disso, entendeu? A entidade que eu estava me cadastrando, que eu ia consumir um produto ou serviço específico, eu não lembro ao certo agora qual que foi, ela precisava de dados suficientes para poder me entregar algo, e eles conseguiram com isso, né? Então você cria ferramentas privadas para que você possa criar identidades digitais, tá? O Digital Identity, que eles falam mundo afora, é uma nova tendência para que você consiga fazer o uso de seus dados ao seu favor. Porque, assim, hoje você precisa de um Estado ou uma nação para dizer quem você é, né? Tu fala assim, não, eu sou brasileiro, está aqui o meu passaporte. Independente de se você é brasileiro e o Brasil me reconhece como cidadão, eu já comprei produtos e serviços em diversos sites, eu tenho uma propriedade, eu tenho páginas na internet, eu interajo com outras pessoas, eu tenho o meu rastro digital por aí. Por que eu não posso usar isso se eu sou um bom usuário, um bom navegador, né, e eu uso a internet de maneira ética? Por que eu não posso usar esses dados que estão por aí para conseguir uma melhor colocação no processo seletivo de emprego, entendeu? Ou então conseguir ser aprovado numa universidade de primeira linha? Você usa esses dados digitais a seu favor. Então, com o banco, instituições financeiras são as que detêm as melhores informações sobre qualquer pessoa, né? Ela sabe aonde você mora, ela sabe o seu padrão de vida, ela sabe se você gasta mais do que você ganha ou não, ela sabe se você é pão duro ou não, enfim, tudo isso diz muito sobre uma pessoa, e a entidade financeira ela é muito privilegiada em ter isso no seu poder. Então, para tornar isso mais aberto e beneficiar quem realmente é o proprietário desses dados, o Open Banking é o melhor caminho. Muito bom, excelente. Além de ser de propiciar também uma segurança nas operações, né? Claro que tem aí um outro tema da exposição cibernética que está inerente hoje a todos, né? Mas com os devidos cuidados aí também tem esse aspecto, mas muito bom, excelente. Falando agora sobre, vamos dizer, o mundo das fintechs, né? Especificamente, a gente sabe aí que por serem empresas jovens, que já nascem aí com inovações, usando tecnologia de forma intensiva, tem formas de trabalho e uma cultura também diferente das empresas tradicionais, tá certo? Como vocês sugerem que ideia na interação dessas empresas com empresas
mais tradicionais, a gente sabe que há desafios culturais, certo? Qual é a sugestão de vocês para facilitar, minimizar aí eventuais conflitos ou dificuldades para esse relacionamento? Diego, você quer responder essa primeiro? Tá bom, eu começo essa. Tá bom. É super importante que as grandes corporações elas consigam, de alguma forma, se relacionar com essas novas e pequenas entidades que estão surgindo, mas que desempenham um papel muito importante e relevante no que tange a crescimento exponencial, inovação, enfim, né? Que estão muito mais conectados com os dilemas da nova economia, né? Eu digo isso porque eu sempre uso o exemplo, quando eu sou questionado sobre esse ponto, que grandes estruturas, conglomerados que estão estabelecidos aí há décadas, eles são similares a um transatlântico, assim, sabe? Então, para qualquer direção que ele precisa mover para um lado direito ou esquerdo, ele precisa movimentar a máquina inteira, né? Ele precisa de milhões de pessoas, milhões de autorizações, um nível de complexidade que o torna um pouco mais lento, mas ele vai mais longe, tá? Agora, uma entidade pequena, ela vai para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, a qualquer hora do dia, da noite, toma decisões certas, erradas, quando erra, resolve rápido, se não resolveu, morreu ali mesmo, tal. É um pouco mais dinâmica, né? Então, ela consegue alcançar, eventualmente, melhores resultados em menor tempo, né? Ou validar teses em menor tempo também, sem precisar de passar por diversas camadas de governança, digamos assim, tá? Então, é saudável estarem conectados, né? Porque essas pequenas entidades precisam de recursos, precisam de aparato, precisam de insumos para fazer esses testes com velocidade, e as grandes instituições ou conglomerados também precisam oxigenar suas estruturas e também precisam testar um pouco de inovação fora do seu ambiente, mas sabendo que aquilo lá vai funcionar dentro do seu ambiente. Então, isso faz parte de um movimento que tem se desenvolvido bastante, não só o Open Innovation, né, onde as instituições e conglomerados se conectam com menores entidades para desenvolver novos produtos ou serviços, mas também o Corporate Venture Capital, né, que é o financiamento corporativo de novas empresas, né? Seria um mix de P&D com M&A, tá? Ou seja, ao invés da entidade, do conglomerado, da instituição criar um departamento de pesquisa e desenvolvimento para criar novos produtos ou serviços dentro de casa, ela direciona aquele budget para o mercado e o mercado desenvolve isso para ela, né? Só que, ao mesmo tempo, cria amarras para que elas possam se beneficiar disso, seja com uma participação direta no negócio, uma participação futura ou até com uma proposta de aquisição, tá? Que é aí que entra o M&A, né? O Mergers and Acquisitions. E aí, assim, é importante também calibrar as doses, né? Porque muitas vezes uma fintech ela só precisa de 100 mil usuários para validar alguma coisa. E um grande banco tem 30 milhões de usuários, né? Se você jogar 1 milhão de usuários na mão de uma fintech, ela pode quebrar, porque ela não vai conseguir fazer o atendimento, ela não vai conseguir receber esse cliente de uma maneira adequada, né? Então, o desafio é que essas instituições tenham dentro de suas estruturas pessoas e capital humano que já assimilou isso e que consegue se conectar com esse mercado, e que, ao mesmo tempo, as fintechs ou startups também se adaptem aos processos internos de grandes corporações dentro da medida do possível para que esse relacionamento se torne saudável. Bom, perfeito. Eu acho que esse tema da inovação isso não é de agora, não é o Open Banking que está trazendo, né? Acho que a própria onda das fintechs ela já pressionou todo mundo a pensar em como fazer inovação de forma mais rápida. Muitas empresas mudando, inclusive, seus organogramas, utilizando métodos de trabalho diferentes, métodos ágeis, organizando as equipes em squads, né? Então, eu acho que isso só acelera, né, as parcerias, né? A parceria com fintech não é novidade.
desde que começou esse movimento de fintech aí no Brasil mais fortemente, há uns 3 anos atrás, todos os principais players aí, não só bancos, né? Várias instituições montaram seus modelos de parcerias, procurando escolher fintechs, às vezes investir ou mesmo fazer uma parceria, né? Eu acho que agora o que acontece, né, esse movimento de Open Banking ele vai empoderar mais quem não é banco, né? Porque como o banco é obrigado a fornecer dados, então ele fica mais fácil. Porque a rigor, por exemplo, você poderia já hoje ter uma parceria, mesmo antes do Open Banking, com um banco e oferecer um crédito para os seus clientes através daquele banco. Isso acontece, né, em vários segmentos, através de parcerias. Por exemplo, você vai comprar um carro, na concessionária você tem lá alguém oferecendo seguro, o financiamento você faz na hora lá, né? O que a gente está falando agora é tornar isso pervasivo e obrigatório, tá? E, então, vai gerar mais competição, tá? Mas eu acho que a questão das parcerias aí só vai se intensificar, não acho que é novidade. Inovação é vetor de diferencial competitivo, né? E nesse sentido, as parcerias com as fintechs, elas propiciam aí avançar com uma velocidade muito maior, sem dúvida, né? Porque já são modelos inovadores, já testados e portanto, já validados de aceitação, onde as empresas podem ter aí savings e avançar nos seus processos, seja de digitalização ou criação de novos modelos de negócio, né? Um relacionamento de ganha-ganha que eu compartilho, sem dúvida. Senhor Rosângela, só um exemplo, né, que não é necessariamente ligado ao Open Banking, que é hoje o que está havendo é um mix aí de vários segmentos. Se você olhar, a gente tem hoje empresas de ERP, fornecem ERP para médias empresas, que também já oferecem uma conta de pagamento. Então, imagina, eu forneço o software de ERP para você, quem tem ERP sabe, né, um desafio aqui é a conciliação bancária, né? Eu já fui implementador de ERP há muitos anos, e a gente integrar com os bancos para fazer a conciliação bancária. Mas imagina, alguns softwares de ERP estão oferecendo, olha, você compra o meu ERP e ofereço também uma conta de pagamentos para você, já integrado ao ERP, completamente integrado ao ERP. Entendeu? Então, isso já te ajuda aqui nessa integração. E a ideia é que você use aquela conta para alguns serviços, né, dentro do que é permitido para aquela conta. Né? Então, da mesma forma, a gente vê empresas de energia oferecendo também cartão, começando a oferecer conta de pagamento para os seus clientes, especialmente os de baixa renda, e dando um cartão para esse cliente, cartão pré-pago, muitas vezes. Empresas de telefonia oferecendo crédito. Então, há hoje realmente um cruzamento de setores, né, que eram até então muito apartados, que começam a se cruzar, né? Essas barreiras começam a cair. O Open Banking é mais um movimento que ajuda nessa queda de barreira, porque ele faz com que, como o Diego comentou, o cliente passe a ser dono do seu dado. E ele pode decidir que o banco dele forneça o dado para alguém. E como foi comentado, é um dado confiável, né? Porque foi um dado verificado no momento aí da abertura de conta, um dado enriquecido com transações financeiras. Tá? Então, acho que ele vai intensificar muito, vai criar muito mais mistura de segmentos, né? Essa competição tende a aumentar bastante. Muito bem. De novo, aí tem as possibilidades são até onde a imaginação conseguir alcançar, né? Agora, para as empresas, alguma sugestão de como elas poderiam conhecer melhor ou essas oportunidades que o Open Banking está propiciando, como que elas... claro que participar de eventos como esse é uma forma, tá certo? Os diversos eventos que a gente tem aí, mas tem alguma outra sugestão nesse sentido? Bom, posso começar, Diego? Você complementa. Eu acho que os eventos, claramente, claro, mas participar também dos grupos de trabalho
várias entidades, tem grupos de trabalho formados, né? Não necessariamente abertos para empresas que não são da associação, mas muitos são abertos, e a empresa pode acompanhar, né? Então, acho que participar dos grupos de trabalho tem várias discussões interessantes, né? Todas as associações, associação de cartões, associação FEBRABAN, todas têm os seus grupos de trabalho, né? Acompanhar a evolução regulatória, né? Estudar a regulação, não é tão complexo assim. Eu acho que se conectar, né? Se conectar antes de qualquer coisa. Inovar é se conectar. Então, as ideias estão surgindo e a gente não sabe até onde vai isso, né? Mas sim, muitas ideias boas aí, você tem que se conectar. Agora, eu acho que toda empresa que atua num segmento que pode oferecer um serviço financeiro para o seu cliente, deveria estar pensando em formular a sua própria estratégia para o Open Banking. Como eu vou ampliar os serviços que eu ofereço para o meu cliente? Vou fazer isso com exclusividade com o banco? Vou fazer através de um marketplace, né? Eu mantenho a comunicação com o cliente, eu sou dono do relacionamento, e como o exemplo do Airbnb, né? Que é um exemplo interessante, porque o cliente está falando com o Airbnb ali, né? Ele não está falando com o banco. Então, quem é dono do relacionamento é o Airbnb. Então, eu tenho essa vantagem. Eu posso criar uma concorrência aqui entre bancos, testar quem oferece o melhor serviço, o menor custo para o meu cliente, né? Então, acho que todo mundo deveria formular sua própria estratégia, né? E cada segmento tem a sua característica, né? Tem segmentos que, de fato, tem muita oportunidade aqui, tem outros que nem tanto, né? E mesmo no B2B, acho que tanto o B2C quanto o B2B. Tá, mas eu acho que, antes de qualquer coisa, se conectar, participar de eventos, mapear as associações, todas que estão discutindo, né, isso, conversar com os desbravadores, né, com as fintechs, participar de eventos de fintechs, especialmente, né, os bancos digitais, eu acho que é a melhor forma de se conectar. E estudar a regulação também. A regulação não é mais fácil, né, não é tão complexa, não é tão grande assim. Lembrando que o Open Banking é uma coisa e Pix é outra, né? Apesar dessas iniciativas se conectarem também, né? Mas o Pix é a ferramenta, é a plataforma de pagamentos instantâneos também, que é uma grande revolução que a gente vai passar aqui no Brasil, que elas se cruzam um pouco, mas Open Banking é outra, acho que ela vai além. Né? Open Banking a gente está falando aqui de dados cadastrais do cliente, dados de transações, conta corrente, né? Vai além de um pagamento instantâneo apenas. Tá? Eu também sigo mais ou menos essa linha de raciocínio, né? E até fazendo um pouco do jabá aqui da BFintex, nós somos um hub onde esse tipo de conteúdo, informação e oportunidades acontecem, né? Então, somos uma entidade representativa mais aberta, porque não somos exclusivos para fintechs, a gente também tem parceiros não fintechs, como a própria PwC, né? A gente tem essa iniciativa conjunta de fazer essa pesquisa anual. A própria TOTS também tem parceria com a gente num pacote de mantenedor, mas ao mesmo tempo temos formas alternativas de interação com o mercado como um todo, para que todo mundo possa ter acesso direto na fonte do que está acontecendo nos bastidores, que possa também interagir com as fintechs para entender as ofertas de produtos e serviços que tem disponíveis tanto para o público final quanto para as grandes corporações, né? E, enfim, o networking é tudo, né, como o pessoal costuma dizer. Por outro lado, é importante que os líderes das grandes corporações, conglomerados, eles tenham, sim, uma estratégia de Open Banking muito bem construída, tá? Especialmente os gestores financeiros, CFOs, né, diretores de tesouraria, etc. Porque com o Open Banking você vai conseguir ter uma visibilidade melhor dos produtos financeiros disponíveis no mercado também. Não só dados de usuários, dados de produtos, tá? Informações sobre produtos. Inclusive, essa é a primeira etapa do Open Banking que vai estar primeiro disponível, né? Por mais que o Banco Central já obriga que todos os bancos e instituições financeiras disponibilizem em seus portais os dados e informações sobre os produtos, como tarifas, enfim, eles não são interoperáveis, né? Você teria que entrar no site de um a um para saber, né? E montar uma planilhona gigante que no dia seguinte os dados já mudaram, as tarifas já mudaram. Então, com o Open Banking você consegue construir ferramentas de busca assertiva desses dados, porque as APIs serão abertas, todo mundo vai poder acessar. Então, uma junção entre o departamento financeiro, né, e o departamento de tecnologia
para criar uma ferramenta proprietária mesmo, sabe? De busca para esse tipo de informação, pode ser muito eficiente. Talvez para ser mais ágil ainda, quando estiver em vigência, né, o iniciador de transação de pagamentos, também fechar parceria com esse tipo de entidade para que ela faça essas conexões em nome do cliente, mas com mandato legislativo, regulatório, para poder operar dentro do Open Banking, tá? Então, são N possibilidades, né? Por exemplo, esses aplicativos que já existem para o usuário final, para o consumidor, né? Agregador de dados e de finanças, já existem soluções para pessoas jurídicas, né? Para um gestor de um grande conglomerado, ele ter uma visão muito mais holística, não holística, uma visão mais sintética, né? Do que está acontecendo com poucos dados, em tempo real. Então, isso tende a acontecer com muito mais frequência e estar muito mais disponível para os gestores financeiros. E agora a nossa parceria de BEF com a BFintex, né, Diego? É mais um canal que abrimos aqui direto, tá certo? Das empresas financeiras, não financeiras, para a gente essa aproximação vai ser muito frutífera, sem dúvida, né? Você citou aí. Somos instituições irmãs, né? Só que você é a irmã mais velha, a IBF é a irmã mais velha. A gente é caçula. Você citou aí a primeira fase do Open Bank, inclusive hoje tem a notícia que foi pedido ao Banco Central postergar, era para entrar agora, está em análise ainda, final de novembro, né? Mas estão pedindo para postergar os bancos aí para janeiro, para o início do ano que vem. Mas que seria essa disponibilização dos produtos e serviços dos bancos, né? Eu sou exemplo aí vivo dessa dificuldade que em um momento num banco eu tinha ali a área de inteligência de mercado, a dificuldade de mapear, obviamente que a gente queria saber o que estava acontecendo, semanas mapeando ali os sites dos bancos, o que tinha de produtos, serviços, taxas, condições, enfim. Então, vai facilitar, claro que tem aí vem alguns, enfim, todo mundo tem que se reinventar, tá certo? E não, só complementando esse ponto, a última etapa do Open Banking é transacional e ela incluirá também outros segmentos como investimentos e câmbio, tá? Então, por exemplo, além dos produtos tradicionais bancários, produtos de investimento também serão possíveis de serem transacionados no Open Banking ou contratados via Open Banking, e os cambiais também, né? A gente ainda não sabe como que vai ser, porque a última etapa vai ser o último item de discussão, mas já vem se falando um pouco nisso. Então, por exemplo, uma indústria que precisa fechar contratos de câmbio, fazer hedge cambial, importação, exportação, ela vai ganhar muito mais eficiência na busca por um parceiro para isso, entendeu? Ela não vai precisar estar conectada com uma corretora de câmbio só, ela vai poder estar conectada com todas, né, do mercado, e a que oferecer o melhor produto ou serviço, naquele momento ela vai poder contratar. Ou uma tesouraria, né, de um grande conglomerado, uma indústria, enfim, ela vai também conseguir operar com mais eficiência no mercado sem precisar depender de mesas de operações a 100% do tempo, né? E aqui, interessante, pode comentário interessante, porque aqui tem oportunidades para os agregadores, né? Que os agregadores que vão, a empresa, então, como você comentou, a área financeira, ela vai interagir provavelmente com um agregador que vai fazer essa busca para ela muito rápido no mercado, né? Quem oferece as melhores condições. E também a gente vê lá fora, quem está se posicionando nesse segmento como agregador são as empresas de tecnologia, tá? Então, por exemplo, empresas de ERP, né? Então, por que não? Eu não posso integrar isso com o meu ERP. Eu forneço um ERP e eu forneço também uma solução de agregação
de busca de serviços e taxas, serviços financeiros como esse já integrado, né? A gente vê, como eu falei, um mercado bastante ainda se reorganizando, né? Mas, de fato, olha, surge um novo player aqui, né? Que é o que você falou, eu preciso fazer um empréstimo, uma operação de câmbio, quem oferece as melhores taxas para mim? Então, hoje é bem complicado você conseguir obter essa informação, como a Rosângela falou, você tem que fazer uma pesquisa bem extensa, né? E agora vai facilitar muito isso, quer dizer, quando o Open Bank de fato deslanchar, né, tiver na sua fase final, a competição vai aumentar bastante. Essa é a expectativa aqui do regulador, né? Criar competição e, consequentemente, baixar o custo dos serviços financeiros para a sociedade. Muito bom. Bem, nós estamos caminhando para o fim do nosso evento. Poderíamos ficar aqui horas falando aí sobre o tema. Agora eu vou passar para vocês fazerem eventualmente as suas considerações finais. Diego, se você pudesse comentar um pouco nessas suas considerações finais sobre o universo das fintechs, o tamanho desse universo, seja no volume de transações, ou como é que tem avançado os investimentos, os aportes que elas têm recebido. Então, eu passo para você. Agora, Diego, por favor, faça as suas considerações finais. Tá, eu vou fazer minhas considerações finais, mas eu vou falar de maneira genérica, porque eu quero que o Luiz ele dê spoilers sobre a nossa pesquisa, entendeu? Que ainda não foi publicada, mas com certeza ele tem algum aperitivo para entregar aqui para a gente, tá? Mas assim, de maneira geral, assim, nós no Brasil os últimos mapeamentos, a gente não tem ainda um mapeamento centralizado, tá? A BFintex ela prefere trabalhar com dados mais espalhados do mercado mesmo, mas a gente tem parceiros como a PwC e o Distrito que levantam informações, né? E assim, já existem mais de 800 fintechs no Brasil, perto de 820. E o crescimento é exponencial porque 2 anos atrás eram menos de 400, né? 3 anos atrás eram menos de 100. Então, tende a dobrar num intervalo curto de tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também visualiza consolidação, tá? Grandes fintechs comprando fintechs menores, fintechs médias se juntando para se tornar uma fintech grande. Tem o fenômeno dos unicórnios também, porque quando uma startup se torna um unicórnio, ela sai às compras de baseada e ela adquire muitas fintechs. Está aí exemplo de Quinto Andar, Loft, Nubank, que foram às compras e estão adquirindo para suas estruturas outras fintechs, né? E o Venture Capital no Brasil, que é um investimento em capital de risco, né, que é o que sustenta esse crescimento, tá? Não que seja um crescimento artificial 100% condicionado a esse capital de risco, mas faz parte do jogo, tá? Porque assim, a estratégia de crescimento exponencial precisa de capital intensivo até que a empresa atinja determinados patamares. Ele bateu números recordes, assim, o ano de 2020 teve mais investimento do que todos os outros anos anteriores somados, né? Por diversos fatores. Primeiro, o framework regulatório favorável, né? As autoridades monetárias brasileiras vêm apresentando desenvolvimentos regulatórios que estão permitindo o crescimento e uma segurança jurídica para que a inovação consiga entrar no mercado financeiro e de capitais, tá? Cenário macroeconômico, tá? Assim, por mais que a gente viva aí uma recessão como consequência de uma pandemia global, o Brasil está com taxa de juros reduzida, né? Está com inflação controlada, né? Então as pessoas têm mais vontade de não manter o dinheiro parado no banco, né? Elas ficam encorajadas a arriscar um pouco mais porque elas querem ter o mesmo desempenho que tinham há 5 anos atrás, quando os juros eram de 2 dígitos, né? Isso faz com que gestores profissionais, né, de fortunas ou de pessoas que já atingiram determinado patamar financeiro direcionem investimento para capital de risco, seja via fundos, seja diretamente em startups. Tem mais pessoas físicas investindo em startups hoje em dia, tá? E também a disparidade real e dólar tornou o investimento em startups no Brasil barato,
para quem não é do Brasil, tá? O recurso que você investiria em uma startup na Europa ou nos Estados Unidos, você investe em 5 no Brasil, tá? No mesmo estágio, na mesma etapa. Então, você consegue diversificar melhor o seu portfólio. Claro que tem que sopesar o retorno sobre esse investimento, porque se está barato a entrada, vai ficar barata a saída também. Mas na estratégia de investimento em capital de risco, não existe sucesso sem diversificação, não existe sucesso sem estratégia de portfólio. Então, os investidores internacionais, principalmente fundos soberanos, fundos de venture capital bilionários, como o SoftBank, enfim, eles estão de olho na inovação, na tecnologia brasileira, e está sendo direcionado capital bom e de risco para a inovação no Brasil. Só um pano de fundo, é isso que eu tinha para dizer. E convido a todos a conhecer a BFintech, o trabalho que a gente vem fazendo. Se tiver interesse em querer interagir com as BFintechs, as nossas portas estão abertas. A gente tem pessoas geniais trabalhando conosco, trabalhando para a gente. Nós temos muitos parceiros. Alguns desses logos que estão aqui embaixo são parceiros nossos também, como a Master, PwC, Pinheiro Neto, enfim, B3, são entidades que interagem com a gente no nosso dia a dia, e então faz todo sentido estarmos sempre abertos e conectados. Bom, fazer um comentário bem rápido aqui, a gente já está estourando o tempo. Como o Diego falou, a gente vai soltar o nosso relatório, que é uma pesquisa que a gente faz anual sobre as fintechs. Já estamos no 3º ano, né? Fizemos já 2 outros relatórios com a BFintechs. E talvez o que eu possa adiantar, eu já comentei um pouquinho sobre o interesse das fintechs com Open Banking, API desenvolvimento e PIX, né? Quase todas elas. Mas também que a gente pôde atestar nesse ano, isso que o Diego comentou agora, né? Que de fato o setor começa a passar por uma consolidação. Né? Então, a gente tem hoje, as fintechs são maiores, né? Diminuiu o percentual de empresas com menos de 10 funcionários, que era uma grande fatia quando a gente começou a pesquisar, diminuiu, elas estão crescendo, né? O índice de mortalidade não é tão alto assim, né? Mas está havendo, de fato, uma consolidação, né? Que era algo já esperado, isso aconteceu em outros países, e a gente sabia que uma hora ia acontecer no Brasil, naturalmente, uma questão de grande escala. E também, ao mesmo tempo, as instituições, as parcerias estão ainda mais relevantes para as fintechs, né? Do que eram no passado. Isso é outro tema que apareceu agora na pesquisa, né? Apesar de elas estarem crescendo, continuam apostando em parcerias, principalmente com instituições financeiras. Tá? Mas é isso. Bom, queria agradecer aqui, Rosângela, e Beth, também, o Diego, aí a participação. Para nós é muito interessante poder participar desse evento. Fico também à disposição para interagir com quem tiver interesse em discutir esse tema de Open Banking. Muito bom. Bom, deixo aqui o meu muito obrigada. Foi um prazer enorme, uma satisfação estar aqui com vocês essa manhã. Muito obrigada aos nossos participantes, os associados, não associados. A gente busca sempre trazer aí informação relevante para ajudar as empresas a definirem suas estratégias e terem aí melhores resultados no longo prazo, não só no curto, mas também no longo prazo aí, com melhores serviços e eficiência nos seus processos. Muito obrigada e que a gente tenha novos eventos juntos pela frente. Bom dia aí para todos. Bom dia. Tchau, tchau.